Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo do Livro da Esperança. Livro da Esperança, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e nos traz muitas reflexões em torno do Evangelho e o objetivo maior de qualquer obra, de qualquer estudo, é que a gente compreenda a mensagem do Evangelho e traga essa mensagem para a nossa vida. Esse é o objetivo. O capítulo de hoje é o capítulo 54, intitulado Engenho Divino. Para esse estudo, Emmanuel selecionou o versículo que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 22, que diz: A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus. E ele relaciona com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 17, versículo 11, que diz: Sereis, porventura, mais perfeitos, e se martirizando o vosso corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo, e na essência moras no corpo. As máquinas modernas asseguram facilidades enormes, valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Palácios voadores alçam-te às alturas, na experiência cotidiana, equilibra-te nos pés. Os grandes telescópios são maravilhas do mundo, não teriam qualquer significação sem os olhos. A música é cântico do universo, passaria ignorada sem os ouvidos. Imperioso saibas que maneja o corpo na condição de engenho divino que a vida te empresta, instrumento indispensável à tua permanência na instância terrestre. Não te enganes com esmero de superfície. Quer dizer do motorista que primasse por exibir um carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado no volante. Então, algumas considerações iniciais, né? Então, a primeira frase que Emmanuel nos traz, eu achei assim que traz uma profundidade, porque ele fala assim que nós temos a impressão que nós residimos na cidade ou no campo, ou seja, no local físico, quando na verdade nós verdadeiramente moramos no nosso corpo. Qual a morada do nosso espírito? O nosso corpo. Não é a casa, não é o local físico, né? Não é fora, está em nós. Então, o corpo é a nossa morada. E nós temos muitas facilidades no nosso mundo cotidiano. Só que todas as facilidades que nós temos, elas servem desde que o nosso corpo nos auxilie a usufruir delas, né? Então, ele fala das máquinas modernas. Hoje nós temos, vamos pegar aí a máquina de lavar, temos o micro-ondas, né? Temos o aparelho celular. Nós temos muitos recursos tecnológicos hoje na nossa vida que facilitam muito. Mas se nós não tivéssemos nas mãos, teríamos dificuldade em manejar esses recursos. Nós hoje temos construções enormes, lindas, temos prédios gigantescos, né? Não aqui no interior a gente não vê muito assim, mas quando a gente vai para a capital, né? A gente vê aqueles prédios grandiosos. Eles são lindos, né? A gente sobe lá no 30º andar, né? E tem aquela visão espetacular. Mas se a gente não tiver os nossos pés para o nosso dia a dia, para nos conduzir, para nos levar, para nos permitir nos movimentarmos de um ponto do outro, não adianta a gente ter esses palácios, esses prédios grandiosos, né? Ele fala sobre os telescópios que nos proporcionam olhar para as estrelas de pertinho,
Mas o que adiantaria eu ter o telescópio se eu não tivesse os olhos no meu corpo, né? O que adiantaria eu subir no 30º andar de um prédio para olhar a vista se eu não tivesse os olhos para poder observar e ver toda aquela maravilha, né? Ele fala sobre a música, né? A música, ele fala que é um cântico do universo, mas se eu não tiver os ouvidos do corpo físico, eu não ouço essa música, né? Então ele fala que nós precisamos entender que o corpo é um instrumento que a vida nos empresta para que a gente possa usufruir da vida encarnada. Mas que a gente não se esqueça que não adianta cuidar do corpo se nós não cuidarmos do condutor do corpo. Então, eu posso buscar ter uma vida saudável, eu posso buscar cuidar, fazer exercícios, eu posso fazer 1000 coisas pelo meu corpo. Mas se eu não estiver cuidando do meu espírito, ele dá um exemplo assim que é como um carro que seja lindo, maravilhoso, só que eu me sento nesse carro para dirigir alcoolizado. Então, não adianta eu ter um corpo maravilhoso se eu não cuidar da minha essência, do meu espírito. Porque nós precisamos sempre lembrar que no fim da nossa jornada terrestre, o nosso corpo vai ficar e o que vai seguir conosco é o nosso espírito. E se nós não tivermos cuidado do nosso espírito, nós sairemos dessa encarnação do mesmo modo como nós entramos, no mínimo estacionados no mesmo ponto, ok? Então ele continua. Estimas a higiene. Sabes fugir do empanzinamento com quitutes desnecessários. Justo igualmente expungir o lixo moral de qualquer manifestação que não nos exteriorize a individualidade e evitar a congestão emocional pela carga excessiva de anseios inadequados. A vida orgânica é baseada na célula e cada célula é um centro de energia. Todo arrastamento da alma e estados de cólera, ressentimento, desânimo, irritação equivale a crises de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecê-lo e até mesmo substituir-lhe determinados implementos, ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. Então aqui, Emmanuel nos fala, né, que nós primamos pela higiene do corpo, a gente sabe evitar algumas coisas que nos fazem mal, mas nós precisamos cuidar do lixo moral que habita em nós. O lixo moral são todos os sentimentos negativos, são todos os comportamentos que ferem a lei divina e que trazem algum tipo de consequência para todos nós, né? Então ele fala que nós precisamos cuidar do ressentimento, do desânimo e da irritação, porque esses comportamentos desencadeiam no nosso corpo consequências. Hoje, cada vez mais, nós vamos caminhando para a compreensão de que, para se cuidar das questões relacionadas à saúde física, nós precisamos também olhar para as questões da saúde mental e das questões espirituais. Se eu não cuidar do ser que habita o corpo, eu não consigo melhorias significativas para o corpo. Hoje, nós já temos uma vertente da ciência que já está olhando para o ser humano de forma integral. É o que eles chamam de medicina integrativa. Porque é preciso que a gente olhe para nós como o ser complexo que nós somos. Nós somos um ser espiritual e nós somos um ser material com um corpo orgânico. E nós precisamos que esses dois corpos interajam de modo saudável. Quem dá as características para o nosso corpo físico é o nosso espírito. Então, o espírito condutor do corpo
É ele quem imprime as características no nosso corpo. E se nós continuarmos alimentando sentimentos inferiores, nós estaremos provocando desequilíbrios no nosso corpo que irão acarretar em doenças, né? Então, ele nos alerta aqui no fim, né? Esse parágrafo final, ele fala que a gente pode, hoje a ciência ela cuida do corpo, reanima, reconstrói, troca, né? Porque nós temos os transplantes, mas ninguém encontra um corpo novo. Então, nós precisamos valorizar o corpo que nós temos e reconhecer esse corpo como um empréstimo que Deus nos dá para que consigamos bem cumprir e aproveitar a vida que nós temos hoje. Muito obrigado a todos, uma excelente semana e até a próxima.